Saúde já está de volta. A gente continua aqui com assuntos muito interessantes e hoje a gente vai conversar com a doutora Marina Darós. Ela é infectologista, mas fez um estudo muito interessante sobre a genética e o descanso, a gente pode chamar assim, né? A genética e o sétimo dia. Queria agradecer a sua presença em primeiro lugar e queria começar perguntando se existe uma diferença, o nosso corpo sabe, dia, noite, explicar um pouquinho sobre os ciclos. Tá. Realmente existe, né, os estudos em cima do biorritmo, que é a forma com que o nosso corpo trabalha. Existem dois ciclos principais. O primeiro ciclo ele é muito conhecido, que é o ciclo circadiano. A gente estuda isso na faculdade de medicina, que é o dia e a noite, que é bíblico, inclusive. Se você olhar lá no Gênesis, no quarto dia da criação, Deus falou, né, que o dia seria composto do dia, da parte ensolarada, e da noite, que é a parte escura. E vários princípios do nosso organismo são guiados por isso. Né? Por esse ciclo? Por esse ciclo de dia e de noite. Como, por exemplo? Dá um exemplo. Por exemplo, a produção de hormônios. Existem dois hormônios importantíssimos que só são produzidos durante a noite. O primeiro é o hormônio de crescimento. Então, a criança, para que ela cresça conforme o recomendado, ela deve dormir muito, na hora certa, né? A partir das 21 horas e no escuro. O segundo hormônio que é produzido à noite é a melatonina, né? Que é um hormônio que participa aí de vários processos complexos. Por exemplo, é sabido que a melatonina, quando ela é produzida na quantidade ideal, ela impede a puberdade precoce. Olha só! Se a minha criança não dorme direito, eu posso quebrar esse eixo e fazer com que a puberdade venha antes. Outro exemplo é a vitamina D. Ela é produzida durante o dia, nós precisamos da luz do sol e hoje em dia tem se estudado muito e muita vitamina D. Ela está aí na frente de estudos importantíssimos como precursor de vários sistemas complexos do nosso organismo e é produzida só durante o dia. Então realmente o nosso corpo, ele obedece esse princípio de dia e de noite. Enfermeiras que trabalham todos os dias à noite tem problemas hormonais. Olha com só. A prolactina, com LH, com FSH, tem dificuldade para engravidar. Quer dizer, estão num ambiente totalmente iluminados, estão num ambiente muito vivo, mas o corpo, a genética está dizendo, olha, agora você devia estar dormindo. Exatamente. E a gente tem mais um ciclo. Tem mais um ciclo que esse é pouco conhecido, mas muito estudado, que tem um nome meio difícil, mas se chama ciclo circasseptano. Há uns anos atrás, eles viram que, lá pela década de 60, que o nosso corpo funcionava num ritmo de 7 dias. No início, eles achavam que isso era meio cultural. Eles pensavam, o nosso cérebro estava ali tendencioso a, na sexta-feira, saber que nós iríamos descansar e já preparava o nosso organismo para isso. Mas aí eles se surpreenderam quando eles viram que as plantas e os animais também trabalhavam num ritmo de 7 dias. Por exemplo, que interessante! As plantas produzem menos clorofila no 7º dia. Isso foi estudo de botânica feito e comprovado, né? E aí o que eles fizeram? Vamos estudar mais os seres humanos. Pegaram os seres humanos, isso começou lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e colocaram um indivíduo num ambiente fora do ambiente natural dele, né, num quarto, e começaram a monitorizar essa pessoa. Monitoraram o coração, rim, cérebro, e eles viram que no 7º dia o coração descansava mais. Olha, o que é o coração descansar? O coração descansa? Eu não sei, o coração está sempre batendo? O coração descansa entre um batimento e outro. A gente chama de repouso do miocárdio. Então, você concorda que um coração que bate 60 vezes por minuto descansa mais que um coração que bate 100 vezes por minuto? Com certeza. Eles viram que no 7º dia o coração tinha essa tendência à bradicardia, que levava a uma pressão sempre nivelada nesse dia. Um pouco mais tranquila. Um pouco mais tranquila. Essas pessoas tinham uma tendência menor à hipertensão.
Esse estudo não foi feito com pessoas religiosas, nem com Não, adventistas do sétimo dia. não. Foram pessoas, estudo Foi do na ser Universidade humano. de Massachusetts. Ótimo. Da mesma forma que eles viram o coração, eles também viram os rins. Eles viram que os nossos rins, eles mediram a urina diária desse paciente e viu que a quantidade de esteroides liberada, excretada pelo rim, era bem menor no sétimo dia. Porque os rins são os órgãos, nós chamamos eles de órgãos da juventude, né? Quanto mais o seu rim trabalha, mais cedo você envelhece, né? Então, ele funcionava mais lentinho para poder reestruturar os mecanismos naturais que Deus nos deu para melhorar o nosso organismo. Né? Existem outros indícios, então a gente falou do coração, dos rins, existem outros indícios de que o nosso corpo no sétimo dia ele dá uma slow down, ele começa a desacelera? Sim, existe, já é interessante também que já é protocolo em muitos hospitais do mundo não realizarem cirurgias eletivas nas horas do sábado. O que é uma cirurgia eletiva? É aquela que você marca para fazer. Uma mamoplastia. Não é uma de urgência, não, uma coisa que não é um precisa ser feita trauma. agora, ok. Por quê? Porque foi descoberto que os nossos soldadinhos, que é o nosso sistema imunológico, nas horas do sétimo dia, trabalham num caminhar mais lento. Até o sistema imunológico. Exatamente. Por quê? Porque ele precisa desse dia para se reestruturar. É um mecanismo restaurador. Então, eles viram que nesse dia, os transplantes de órgãos que eram feitos nesse dia, tinham um índice de rejeição muito maior. Porque o nosso corpo não estava